Olá pessoal, bom dia. Passando por aqui rapidinho para compartilhar com vocês uma pequena reflexão da palavra de Deus que o Senhor me trouxe nesta manhã. Você deve ter visto ou ouvido aquela cena que viralizou nas redes sociais daquele casal que foi flagrado no show do Coldplay por uma das câmeras daquele show. Aquele homem era um empresário de sucesso, reconhecido, e aquela mulher era a sua amante. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o pecado e as suas consequências. Mas é importante conceituar que pecado é qualquer pensamento, atitude ou ação que contraria a vontade de Deus. O Senhor Jesus mesmo nos orientou que não precisamos cometer o ato, mas basta pensar. E a palavra original, vinda do grego para pecado, é hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Qual é o alvo de Deus para a sua vida? Ou seja, não alcançar o padrão perfeito de Deus. Embora entendamos que o padrão perfeito de Deus é difícil de alcançar, esse tem que ser o nosso alvo. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado, ele é sutil, mas muito real. E o pecado não é apenas algo grave, irmãos, como matar ou roubar. Ele começa com pensamentos, com atitudes, palavras erradas, orgulho, inveja, mentira, descontentamentos, problemas e assim até a omissão do bem. Como uma pequena rachadura pode derrubar uma represa inteira, um pecado pequeno pode abrir brechas que podem levar à destruição da alma, pode levar à vergonha, pode levar à destruição de uma família. O apóstolo Paulo nos adverte que não há justo nenhum sequer em Romanos capítulo 3, verso 10. Portanto, é importante lembrar que o pecado nos separa de Deus. Quando pecamos, quebramos a comunhão com o nosso Criador. E isso causa um vazio espiritual, traz-nos culpa e muitas vezes sofrimento interior. Por exemplo, Adão e Eva, ao pecarem, esconderam-se de Deus e muitos hoje continuam se escondendo atrás das suas máscaras, sejam elas religiosas, sociais e assim por diante. Boas obras ou até desculpas que são dadas. Isaías já nos diz lá no Antigo Testamento, no capítulo 59, verso 2, que as vossas iniquidades ou as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é importante pararmos para pensar se queremos viver separados de Deus, se queremos viver distantes da vontade dele, se queremos viver uma vida de pecado ou uma vida de santidade. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, diz que precisamos ser santos assim como o nosso Senhor é santo. E santidade aqui tem a ver com atitude, comportamento, tem a ver com uma vida que agrade a Deus. E mais uma vida também que rejeita as investidas do inimigo, que resiste às tentações e que procura fazer o certo para a honra e glória de Deus. O pecado, queridos, infelizmente traz consequências. Você lembra da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu profundamente após seu pecado com Batseba. Ele foi perdoado, mas viveu as consequências. Assim também o pecado pode destruir relacionamentos, tirar a paz, afetar a saúde e até fechar portas que foram abertas por Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13, nos afirma que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. É importante que nós nos vejamos livres do laço do pecado, da influência do maligno, da mentira e das aparências por meio dessas máscaras que algumas vezes alguns usam. E infelizmente no caso daquele casal que foi flagrado nas câmeras daquele show do Coldplay, é apenas um retrato da realidade e do coração de alguns homens, de algumas mulheres, de pessoas que estão nesse mundo e que não tem nenhum pudor, mas também não tem nenhum temor a Deus. A boa notícia é que Deus não nos deixa presos ao pecado. A boa notícia é que Deus não nos deixa presos no pecado. Ele quer nos libertar. Então ele nos oferece perdão, nova vida e reconciliação através de Jesus. Não importa o quão longe alguém foi, a
cruz de Cristo é sempre o caminho de volta. Então, arrependa-se. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Romanos capítulo 5, verso 20 endossa isso dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós precisamos entender isso. É possível mudar. Precisamos mudar para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Mas não permita que pequenas rachaduras, brechas, se instalem no seu relacionamento conjugal, na relação com seus filhos, na relação com seus irmãos, na relação com a igreja. Perdoe, mas, se necessário for, queridos, confesse para ser curado. É isso que a palavra de Deus nos pede. Então, que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa examinar o seu coração. Há algum pecado não confessado? Há alguma coisa escondida que precisa ser revelada a Deus? Embora Deus saiba e Deus nos conheça, Deus espera uma atitude de nós. Lembre-se, pecado escondido adoece a alma, mas o pecado confessado traz cura. Volte-se a Deus com arrependimento sincero e confie em seu pleno perdão. Deus lhe ama e Deus quer lhe perdoar. Deus quer lhe dar uma nova vida e uma nova oportunidade de fazer certo. Então corrija os seus erros, peça perdão. Quando pecamos, precisamos estar cientes de que as consequências podem vir e nós devemos pagar o preço por elas. Que Deus nessa manhã nos abençoe e nos livre do laço do pecado, nos livre do intento maligno, nos livre de nós mesmos e que possamos, em nome de Jesus, viver para a glória de Deus. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, que possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, que nós possamos desejar nessa manhã não viver longe do Senhor, pedir ao Senhor que nos perdoe, nos purifique, que o Senhor restaure o nosso coração, que o Senhor nos ensine a andar em Teus caminhos, em fé, em temor ao Senhor, e que isso seja em nome de Jesus. Mas se fizemos algo para alguém, Pai, e precisamos perdoar, possamos fazê-lo verdadeiramente, mas que não deixemos, Pai, de resolver as questões de forma madura, cheia de amor, porque nós crescemos a partir disso. Nós somos curados. Por isso eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a cumprir a sua vontade e obedecer a sua palavra. E assim eu oro nesta manhã repreendendo toda a ação do inimigo, todo engano das trevas, e eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. E assim eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.